Olá, senhores! O tempo estava rolando e eu aqui olhando para a tela. Bora lá, ó, uma questãozinha de magnetismo fala o seguinte. O condutor retilíneo muito longo indicado na figura é percorrido pela corrente I. Determine item A. O sentido da corrente I' na espira circular de raio R, a fim de que seja nulo o campo de indução magnética resultante no centro O da mesma. Peão, como assim campo resultante no centro O? Então vamos lá. Percebam que como a corrente no fio é para a direita, nós vamos usar a regra da mão direita. Ó. O dedão aponta para a direita, certo? O campo magnético, olha o sentido dos dedos aqui. Ó. O campo magnético está vindo lá de trás e girando, entrando aqui na frente. Certo ou não? Então, se a gente olhar aqui, ó, esse fio ele gera um campo magnético saindo na parte de cima, porém entrando no plano da folha, no plano aí da tela, na parte de baixo. Pela regra da mão direita a gente observa isso. Inclusive na parte de baixo do fio, inclusive lá no centro da nossa espira, estão vendo? Então essa corrente aqui gera um campo saindo na parte de cima, porém entrando na parte de baixo dele, inclusive no centro. Então eu vou chamar aqui esse campo de B1. Bom, já que ele quer que o campo magnético resultante seja nulo no centro da espira, senhores, se eu tenho um campo entrando no plano do papel, nós vamos ter que gerar um campo agora saindo do plano da tela aí. Esse campo eu vou chamar de B2. Para se anularem, obrigatoriamente, eles têm que ter sentidos opostos, certo ou não? E aí, pela regra da mão direita, novamente, só que agora eu vou pegar essa mãozinha aqui, ó. O dedão indica para nós a corrente elétrica, o campo magnético agora, tá? E perceba que esse campo magnético vermelhinho está saindo. Se ele está saindo, perceba que os 4 dedos faz a corrente girar no sentido anti-horário para nós, certo ou não? Então aqui, ó, nós vamos ter uma corrente elétrica girando no sentido anti-horário para poder criar esse campo magnético saindo de forma a vir anular o campo magnético e ter um resultante zero no centro da espira. Então, no item A, ele quer saber o sentido da corrente I'. Vamos lá. Ó. No item A, a resposta é sentido anti-horário para nós. Tudo bem? E no item B? Bom, no item B, ele quer que a gente determine qual é a relação entre I e I'. Para isso, no item B, a gente sabe que para esses campos se anularem, senhores, a gente vai ter que falar que o campo B1, gerado pela corrente no fio retilíneo, tem que ter necessariamente a mesma intensidade do campo B2, que é o campo gerado pela corrente I' na espira. Bom, vamos lá. Campo gerado por condutor retilíneo, a gente calcula dessa forma. Ó. É o μI sobre 2 vezes π vezes d. D é a distância do fio até o ponto, que é o centro da espira. E esse Dzinho nós estamos vendo que equivale a 2 vezes o R1. Tudo isso é igual ao campo gerado pela corrente na espira. Calcular campo no centro da espira é μI, nesse caso I', né? Sobre 2 vezes o raio da espira, que nesse caso é o próprio R. E aí a gente percebe que 2R de um lado e 2R do outro, dá para cortar. O μ de um lado com o μ do outro, também dá para cortar. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar que I é igual a 2π vezes I'. E aí o I' que está multiplicando passa dividindo e a gente chega exatamente na razão que ele quer. O I sobre I' equivale para nós a 2 vezes π. Beleza, senhores? Grande abraço a todos. Nos vemos numa próxima. Até mais.